Olá, pessoal. Eu sou a professora Ana Maria. A partir de agora, nós vamos ter a disciplina de técnicas básicas de enfermagem, tá? E hoje é a nossa primeira aula, que será a higienização das mãos. Então, neste momento, né, que a gente está passando do coronavírus e tudo mais, né, todo mundo já sabe lavar bem as mãos, né? Eu tenho certeza disso. Além de lavar bem as mãos, sabe a necessidade de usar o álcool gel. Só que essa disciplina, né, dentro dessa disciplina, a gente tem a matéria de higienização das mãos. Então, eu vou reforçar para vocês toda a técnica que é a necessidade de fazer para estar fazendo uma boa higienização das mãos. Então, por que lavar as mãos? Qual é a necessidade que temos de lavar as mãos? É óbvio, né, que a própria palavra já está dizendo a necessidade de lavar as mãos, porque para mantê-las limpas, né, de todos os germes que a gente possa ter adquirido nessas mãos e poder continuar uma higienização bem feita dentro daquilo que tem que ser feito. Nos primórdios, né, lá muito antigamente, né, em 1844, a Florence, que é a nossa enfermeira, né, que é a papa, né, da enfermagem, ela foi defensora de melhorias no tratamento médico. E dentro dessa defesa que ela fazia, havia a necessidade das condições de higiene serem bem feitas, né? Porque ela sabia que se não houvesse uma boa higienização, tanto das mãos quanto do local que os pacientes estavam internados, não haveria assim muito sucesso no tratamento. A Organização Mundial da Saúde, em novembro de 2004, criou o Programa de Segurança do Paciente. Né? Esse programa ele tem o objetivo de coordenar, disseminar e acelerar as melhorias relativas à segurança do paciente. Então, o que significa isso? O paciente, nós temos uma responsabilidade muito grande com o paciente, principalmente na questão de higienização, né? Porque se a gente não tomar um cuidado devido para que as nossas mãos sejam bem higienizadas, a gente pode estar transferindo para esse paciente germes nossos, né? A nossa flora própria, que todo mundo tem uma flora própria, a gente vai ver mais para frente, tá? E transmitir para ele outra patologia, né? Que ele interna com uma patologia e às vezes adquire outra dentro do hospital por falta dessa higienização das mãos, que se chama infecção cruzada. Então, quais são as iniciativas que a OMS propagou, né? Então, cuidado limpo é cuidado seguro. Cirurgia segura salva vidas. Pacientes para a segurança do paciente. Então, o que significa isso? Eu tenho que manter tanto as minhas mãos bem limpas quanto o ambiente hospitalar, né? Quando eu falo em cirurgia segura salva vidas, então a necessidade de que eu tenha assim o cuidado de manter o material que eu utilizo nesse paciente extremamente bem esterilizado, tá? E as minhas mãos extremamente bem limpas para que eu não transmita nada para esse paciente. Então, aqui eu estou mostrando para vocês a pele, que com certeza vocês já estão tendo anatomia e vão relembrar, né? Então, a gente tem a epiderme, a derme, e a gente tem que manter essa epiderme principalmente, né, que é a nossa parte externa da mão, né, a nossa pele, então o mais limpo possível para diminuir as bactérias que a gente já tem propriamente. Essas bactérias elas são divididas em transitórias e residente. A transitória, ela coloniza na camada superficial da pele, então é aquela que eu acabei de mostrar para vocês, né? A epiderme. Sobrevive por um curto período de tempo e é possível eu fazer a remoção da higienização
das mãos. Então, através da higienização com água e sabão e a fricção que eu tenho que fazer para a lavagem dessas mãos, eu consigo manter, eu consigo tirar essa microbiota transitória, eu consigo eliminar essa microbiota, né? Então, que ela é frequentemente adquirida por profissionais de saúde durante o contato com o paciente, ambiente, superfícies próximas, equipamentos contaminados. Por isso que quando a gente entra no plantão, há uma necessidade muito grande, né, de você higienizar as mãos, né, usar o álcool e fazer a higienização da superfície da onde você vai trabalhar. Se eu vou trabalhar na mesa, eu vou fazer a higienização dessa mesa. Se eu estou numa sala de emergência, eu tenho que fazer a higienização dos balcões, dos respiradores e tudo mais, né? Manter não só a minha mão limpa, mas todo o material e equipamento que eu vou fazer uso para o tratamento do paciente. Então, ela consiste, né, essa limpeza de micro-organismo não patogênico ou potencialmente patogênicos, tais como bactérias, fungos e vírus, que raramente se multiplicam na pele. No entanto, alguns deles podem provocar infecções relacionadas à assistência da saúde, que eu já comentei anteriormente, né? Que se eu não fizer uma boa higienização da mão, eu posso transmitir uma outra patologia e transformar essa patologia numa infecção cruzada. E eu tenho a microbiota residente, que ela está aderida às camadas mais profundas da pele e ela é mais resistente à remoção apenas com água e sabão. Então, essas bactérias que compõem essa microbiota residente, que são estafilococos, negativos e bacilos, são agentes menos prováveis de infecções vinculadas por contato. As mãos dos profissionais de saúde podem ser persistentemente colonizadas por micro-organismos patogênicos, né? Esses micro-organismos patogênicos são aqueles que transmitem as doenças. E em áreas críticas, como unidades de terapia intensiva e unidades de pacientes imunocomprometidos e pacientes cirúrgicos, então a gente tem que ter o cuidado redobrado, né? Então, todo mundo pensa, quando pensa em UTI, pensa que UTI é um local limpo. Não, UTI é um dos lugares mais contaminados do hospital, porque assim, ali interna várias patologias, vários pacientes com N problemas, né? Que se eu não tiver a higiene adequada para cuidar de um e cuidar de outro, eu posso estar transmitindo a patologia de um para outro. A contaminação das mãos dos profissionais, da nossa mão como profissionais, né? Pode ocorrer durante contato direto com o paciente ou indireto, né? Com produtos e equipamentos próximos a este. Então, por exemplo, eu tenho um paciente lá na UTI, ele está no respirador, está na bomba de infusão, eu vou verificar a pressão arterial dele, eu vou usar o aparelho, vou usar o estetoscópio, eu vou usar o oxímetro. Então, todo esse material que eu utilizo nesse paciente, eu tenho que fazer a limpeza desse material. Todos os dias eu tenho que fazer a limpeza desse material. Quando eu falo em esteto, eu tenho que fazer a limpeza de um paciente para outro. Por exemplo, eu verifico a pressão arterial do seu José. Quando eu vou verificar da Dona Maria, eu tenho que fazer a limpeza desse esteto total, tá? A oliva, a extensão, todinho o estetoscópio eu tenho que fazer a limpeza para estar utilizando no outro paciente. Embora essa higienização seja a medida mais importante e reconhecida há muitos anos, né, na prevenção e controle das infecções, colocá-la em prática consiste em uma tarefa complexa e difícil. Porque às vezes, gente, a pessoa só coloca a mão embaixo da torneira, põe um pouquinho de sabão, ou às vezes nem utiliza o sabão, né? Acha que só a água vai limpar. E então, essa falta de técnica pode manter essa mão contaminada e você está
transferindo essa bactéria para um outro paciente. Tanto é que assim, quando a gente vai no banheiro, primeiro temos que lavar as mãos, utilizar o banheiro e lavar as mãos novamente. Então, é um ato duplo, antes e depois que eu utilizo o banheiro. Porque às vezes eu já andei por todo o hospital, fiz vários procedimentos e tudo mais, e aí eu não tenho cuidado de lavar a minha mão para eu ir no banheiro e depois me limpar, então eu posso estar transferindo também para mim alguma microbiota de algum paciente que eu manipulei e que eu não fiz a adequada limpeza das minhas mãos após, né? As infecções relacionadas à assistência à saúde são descritas como infecções que ocorrem no paciente durante o processo de cuidado num hospital ou em outro serviço que seja clínica de repouso ou outro lugar que esse paciente esteja internado. O que é a higienização da mão, né? Então, é a medida individual mais simples e menos dispendiosa para prevenir a propagação das infecções relacionadas à assistência à saúde do paciente, né? Recentemente, o termo lavagem das mãos foi substituído por higienização das mãos, devido à maior compreensão deste procedimento. Então, hoje a gente utiliza, né, o termo higienização das mãos, não mais lavagem das mãos. O termo abrange, né? Então, o termo higienização das mãos abrange higienização simples, com antisséptico e fricção antisséptica. Por que fazer, né? Porque a mão constitui a maior transmissão de micro-organismos durante a assistência que eu presto a um paciente. Então, entro no hospital, quando vocês forem lá para o estágio, qual é a primeira atitude que vocês vão ter quando entrar no hospital? Lavar as mãos antes de qualquer outra coisa, tá? Então, chega no hospital com o professor de vocês, lá no corredor do hospital com certeza vai ter pia com sabão, com álcool em gel, com toalha descartável, né, de papel. Vocês entram, já fazem a lavagem das mãos, para depois vocês assumirem o plantão e fazerem os procedimentos nos pacientes. Qual é o papel das mãos na transmissão de micro-organismos? Eles são responsáveis pelas infecções, né, residentes nos pacientes, naquele tratamento que eu dispenso para ele, né? Então, elas são causadas, essas infecções, através de micro-organismos já presentes na pele e na mucosa do paciente, ou por micro-organismos transmitidos a partir de outro paciente. Então, vocês veem a necessidade da lavagem das mãos, porque eu estou cuidando de um paciente onde ele tem já uma microbiota própria dele, né, que nós falamos lá atrás. E se eu não tiver o cuidado de fazer bem essa asepsia dessa mão, eu vou passar para outra pessoa, ou seja, para o outro paciente, aquela microbiota dele, mais aquela que aquele paciente que eu estou cuidando já é proprietário também, né? Então, na maioria dos casos, né, torno a repetir, as mãos dos profissionais são os veículos para a transmissão desses micro-organismos. A higienização da mão apresenta as seguintes finalidades. Então, vamos lá, né? Quando a gente voltar para a sala de aula, a gente vai tornar a discutir um pouquinho sobre, né, a higienização das mãos. Aí eu vou perguntar para vocês, qual é as finalidades da higienização das mãos? Então, remoção da sujidade, do suor, oleosidades, células descamativas e micro-organismos da pele. E a prevenção e redução das infecções causadas pelas transmissões cruzadas. Então, essa é a finalidade da lavagem das mãos. Por que todo mundo deve higienizar as mãos? Porque a gente trabalha em serviços de saúde que mantêm contato direto ou indireto com o paciente, que atuam no manuseamento de medicamentos, alimentos, material estéril ou contaminado. Então, a gente tem que ter sempre bastante cuidado. Veja bem, imagina você num supermercado, né, para a gente fazer um comparativo.
Então, hoje a gente já tem toda essa observação em virtude do coronavírus, de toda essa alerta que a gente tem para higienizar a mão e usar o álcool gel. Mas se a gente chegar em casa e observar a compra que a gente levou, você observar a sua mão na hora que você lava para ver a sujidade que sai e as embalagens, como elas são empoeiradas e tudo mais, isso a gente transfere lá para o hospital. Você imagina um paciente que está deitado num leito, num respirador, entubado, né? O fato da intubação já é assim um fato que desenvolve na pessoa uma infecção pulmonar. Por quê? Porque aquele tubo que é passado pela garganta do paciente, ele é um objeto estranho naquele organismo. Então, ele desenvolve uma irritabilidade no pulmão e desenvolve secreção. Por quê? Porque aquele tubo está lá estimulando aquele pulmão. Então, você imagina o tanto de micro-organismos que é expelido através daquele aparelho. Então, por isso a necessidade de eu higienizar minha mão, higienizar o aparelho, porque a todo momento eu vou estar lá vendo se está tudo bem com aquela intubação, ou o paciente está tomando um soro e esse soro, né, ou seja, venóclise, tem medicação e ele está na bomba de infusão. Então, essa bomba de infusão, ela tem que ser higienizada, porque ela está ali no meio do leito de 2 pacientes, né? Então, tudo isso traz uma infecção direta ou indireta. Quando eu falo direta, é com o paciente. Quando eu falo indireta, é através dos equipamentos, né, e insumos que a gente utiliza nesses pacientes para estar fazendo os procedimentos adequados. Então, o uso de água e sabão. Então, quando as mãos estiverem visivelmente sujas ou contaminadas com sangue ou outros fluidos corporais, quer dizer, a gente nunca vai chegar a ter na mão fluidos corporais, né, gente? Ou o sangue, porque a gente utiliza a luva de procedimento para fazer todos os cuidados no nosso paciente. Ao iniciar o turno de trabalho, após ir para casa, então, terminei o meu plantão, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que retirar aquela roupa que eu utilizo, aquele jaleco que eu estou com ele, porque assim, o meu jaleco está contaminado, concorda? Porque passei, né, trabalhei com ele, cuidei de tantos pacientes, encostei na cama, né, às vezes sem querer, eu acabo esbarrando no meu jaleco, então tirar toda essa roupa e fazer uma higienização adequada da mão. Antes e depois da refeição, antes de preparo de alimentos, é óbvio, né? Antes de preparar e manipular medicamentos. Então, quando eu vou preparar medicamentos, eu tenho que ter o cuidado de lavar muito bem as minhas mãos, porque veja bem, aquele medicamento, se ele é via oral, a pessoa vai engolir, vai tomar pela boca. Se ele é parenteral, vai ser aplicado ou na veia, ou intramuscular, ou subcutâneo. Então, veja bem a responsabilidade que a gente tem ao fazer um procedimento no paciente, né? Então, por isso a necessidade da minha mão estar sempre muito bem limpa. E observem que o uso da luva não dispensa a higienização das mãos, tá? Então, primeiro eu higienizo a mão, depois eu calço a luva de procedimento para eu estar cuidando do paciente. Ou a luva cirúrgica, caso algum procedimento seja um procedimento estéril e eu tenho necessidade de estar utilizando a luva cirúrgica, que a gente vai ver nas próximas aulas como calçar as luvas. Então, lembrando, descontaminação da pele e mucosa, 5 momentos da higienização das mãos. Antes do contato com o paciente, antes de contato limpos ou antissépticos. Quando eu falo antissépticos, é esterilizados, é limpos, né? Não é só limpos, é esterilizados. Após risco de exposição de fluidos orgânicos, então estou cuidando de um paciente e de repente ele está fazendo uma higiene oral e ele tosse e às vezes espirra secreção, né? Então a gente tem que ter bastante cuidado, por isso que todo procedimento que a gente faz, a gente utiliza a luva de procedimento, gente, não pode esquecer isso,
tá? Eu acho que vocês já devem até ter presenciado em algum atendimento que vocês tiveram em algum hospital, que às vezes o técnico de enfermagem, ele não está utilizando a luva. Então, o maior problema é para ele, não é para você, porque ele está lidando com o seu fluido corporal naquele momento, né? Então, há necessidade de existir essa barreira, né? Que a luva é uma barreira, tanto para você quanto para ele. Após contato com o paciente, né? E após contato com o ambiente do paciente. Então, eu lavo minha mão antes de entrar no quarto. Aí, se houver necessidade, se eu for fazer algum procedimento mais invasivo, que eu vou lidar com secreção, etc., eu vou calçar luva de procedimento, vou fazer o meu procedimento com esse paciente, vou retirar essa luva corretamente, vou dispensar essa luva no local adequado, né? Porque no hospital a gente tem o lixo contaminado e o lixo que é mais considerado mais limpo. Então, em cada lugar eu vou fazer um descarte necessário. Então, lá no saco branco, a gente vai ver isso posteriormente, né? Eu vou descartar minha luva, que ela é considerada contaminada, e as gases que eu utilizei nesse paciente, tá? Retirei essa luva, eu vou lavar minhas mãos novamente antes de eu sair do quarto desse paciente. E aqui eu estou mostrando para vocês qual é o procedimento correto da lavagem das mãos. Então, eu vou abrir a torneira, né? A gente vai ver isso na prática quando vocês retornarem para a sala de aula. Porém, né, e vocês sabem que existem 1000 vídeos no YouTube que descrevem tudo isso aí. Então, se vocês quiserem assistir algum, para quando vocês chegarem aqui também, vocês já terem mentalizado melhor, sem problemas. Então, como que eu vou lavar essas mãos? Vou abrir a torneira, vou colocar o sabão na minha mão, vou fazer uma fricção de 20 segundos, tá? Na minha palma da mão. Depois vou lavar dorso, bem lavado, de uma mão, da outra, né? Aí o espaço entre os dedos, né, gente? Porque quando vocês forem lidar com o paciente, principalmente acamado, vocês vão observar que assim, entre os dedos, ele fica muito tempo acamado, o pé ou a mão muito junto, acaba desenvolvendo até uma crostinha entre os dedos, né? Então, por isso que aqui a gente explica bem que tem que lavar muito bem entre os dedos, né? O dorso da mão, aí vou lavar bem os meus dedos na palma da mão, vou lavar meu dedão, né? As unhas, as extremidades e o punho também inclui nessa lavagem, nessa higienização das mãos. Então, aqui está uma foto, né? Uma imagem de como vocês devem começar a proceder à lavagem das mãos. Eu até estou participando do grupo de vocês, da turma da tarde, e mandei um material, né, falando da lavagem das mãos e de como calçar as luvas, né? Mandei de como calçar a luva cirúrgica. Então, gostaria que vocês observassem também e para a gente poder estar trocando ideias a respeito disso. Dúvidas eu sei que vocês vão ter, apesar de nesse momento o que está em alta no mundo é a higienização das mãos. Mas mesmo assim, há necessidade de que depois a gente faça no laboratório, né, pessoalmente, todo mundo possa fazer junto comigo essa lavagem das mãos. E lembrando aqui que dia 5 de maio é comemorado o Dia Mundial da Higiene das Mãos. Então, lavar as mãos muitas vezes salva vidas. Agradeço pela atenção de vocês, tá? E até a nossa próxima aula.